Saudações, muito bom dia em Goiás, 7h30 da manhã. Tá um dia muito agradável, sabe? Amanhã é muito agradável. Deve estar o quê? Uns 16, 17 graus, 16. O calor que abateu-se sobre essas bandas aqui foi embora. Não é que tá fazendo frio, mas mudou muito o tempo, mudou muito. E hoje a gente vai dar sequência ao assunto que a gente vinha tratando, que era a questão das civilizações. Falamos um pouco sobre a civilização islâmica e agora vamos falar sobre a civilização ocidental, né? Civilização ocidental. O que acontece é o seguinte: o Ocidente tinha um projeto de ser universal. Nitidamente, o Ocidente tinha um projeto de universalidade. Ele queria ser a civilização global. Inclusive, ele vinha preparando o mundo para isso, certo? A ideia da globalização não era apenas impor o capitalismo. A ideia da globalização era impor a civilização ocidental. Nós já dissemos várias vezes aqui que o capitalismo é o sistema econômico e o Ocidente é o sistema ideológico, certo? De certa forma, eles conseguiram impor o capitalismo no mundo inteiro, mas não conseguiram impor o Ocidente. O Japão resistiu, China resistiu, Sudeste Asiático resistiu, a Índia resistiu, o mundo islâmico resistiu, a África resistiu, a América Latina resistiu pouco, mas resistiu, certo? Principalmente naqueles locais tipo Caribe, Amazônia, Andes, a resistência foi bem maior. Partes da Mesoamérica. Então, o Ocidente não conseguiu se impor sobre o mundo inteiro, certo? E daqui para frente ele vai recuar. Esse é um ponto que a gente tem que destacar para início de conversa. Daqui para frente o Ocidente vai recuar. Perfeito? Os valores ocidentais vão recuar e os métodos do Ocidente serão denunciados em cada vez mais lugares, por cada vez mais gente. Por que eu falo isso? Porque é uma consequência natural das coisas. Quando o feudalismo cedeu espaço ao capitalismo, os valores feudais recuaram. Na verdade, o processo de recuo é muito mais antigo do que normalmente se acha. Eu tive uma namorada, acho que minha primeira namorada séria, Paula Johnston, que me deu El Ingenioso, Hidalgo Don Quixote de la Mancha, comemorativo. Opa, tô vendo uma conhecida, não, um momento. Ela foi minha aluna. Comemorativo dos 400 anos, edição da Real Academia Espanhola. É um dos livros dos quais eu mais me orgulho. Primeiro porque foi um presente, né? Eu amo livro, amo. E segundo porque foi um presentaço. E é claro, né? Eu nunca havia lido o Don Quixote na versão original. Eu só tinha lido resumo e fui ler ele inteiro. Inclusive, daria um fio, poderia gravar um vídeo só sobre aquele livro, cara. Mas o que eu quero chamar a atenção é que naquele livro eu quero destacar alguns pontos. O primeiro desses pontos é que nitidamente ele já está zoando o feudalismo. Miguel de Cervantes está zoando o feudalismo. Está tirando troça do feudalismo. Quer dizer, ele foi escrito o quê? Fim do século XVI, comecinho do século XVII, há mais de 400 anos. Então, aquele livro já mostra que na Espanha do século XVI, as pessoas já não levavam os valores feudais a sério.
certo? Nós estamos falando da Espanha do século XVI. A Espanha dos Estados Nacionais modernos, ela foi praticamente o último a surgir. Ela é de 1492. O Estado espanhol surge em 1492. Bem mais recente do que Portugal, do que a Suíça, do que França, do que Inglaterra, do que Suécia, do que Rússia, certo? Então, naquela época, já se zoava o feudalismo. Já era claro que os valores feudais não correspondiam mais à realidade, era um atavismo. Eu queria muito entrar no método destacado por Franz Kafka, de que o personagem principal de Dom Quixote de La Mancha não era Dom Quixote, né? Não era Dom Quixote. Mas isso levaria a outro vídeo, levaria a outra discussão. Então não vamos fazer ela aqui agora, embora eu ainda queira fazer. Por que eu estou dizendo isso? Que quando um sistema muda, um sistema econômico muda, os valores associados a ele se retraem. Na verdade, eles deixam de existir. Incrivelmente, se o feudalismo sobreviveu como atavismo, foi na Rússia até a entrada do século XX. Veja só, exatamente porque era o menos capitalista dos países europeus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com... E olha que a Espanha foi muito feudal, uma sociedade muito feudal. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o recuo do feudalismo, a sua substituição por um Estado capitalista centralizado na Espanha, foi um processo rápido, se você for analisar. Né? A reconquista nunca existiu. A reconquista é uma farsa. Reconquista dá a ideia de que aquilo era cristão e os cristãos estavam tomando de volta. Não é assim que a banda toca, não. Perfeito? Porque aquilo até podia ser cristão, mas era cristão não nestoriano. Quase arianismo. Quando as forças de Afonso de Castela, mais de apoiadores britânicos e franceses, chegaram para tomar a cidade de Lisboa, isso foi no século XIII, as pessoas de Lisboa era então uma cidade muçulmana, né? Aparentemente, se você acredita na história oficial, ela estava dominada por muçulmanos, só que não. A maior parte da população lisboeta era cristã. Certo? A maior parte da população lisboeta era cristã. Então, o que as pessoas gritavam enquanto os católicos estavam matando era pedir pela Virgem Maria, pedir piedade a Deus e a Virgem Maria. Essas pessoas eram cristãs, a maior parte da população da Península Ibérica era cristã. Então não foi uma reconquista, foi uma conquista. Seria uma reconquista se a maioria, se a grande maioria das pessoas fosse muçulmana, só que não era. Repito, elas eram cristãs, em sua larga maioria os habitantes eram cristãos. Então foi uma conquista no sentido clássico. Conquista com o objetivo de centralizar o poder. Então já foi uma conquista capitalista, certo? Já foi uma conquista capitalista, porque o objetivo era, desde o início, desfazer o feudalismo e substituir por um sistema capitalista. Ora, vamos relembrar aqui o que era o feudalismo. Certo? O feudalismo é um sistema de obrigações recíprocas, mas desiguais, estamental e baseado economicamente na busca da autossuficiência. Ora, era tudo que a Espanha não era. Foi uma conquista capitalista, correto? Então, a primeira conquista capitalista, a primeira grande conquista capitalista foi exatamente a Espanha. Certo? A primeira conquista capitalista foi a Espanha. Portugal, Península Ibérica. Porque desde o início, o condado portucalense, e ele é mais antigo do que a Espanha, ele surge como estado centralizado, no qual, com o apoio da burguesia, visava-se enfraquecer o feudalismo.
certo? Visava se enfraquecer o feudalismo. A desculpa da Reconquista foi muito conveniente. E tudo isso, veja só, gente, tudo isso conectado ao grande cisma do Oriente de 1054. Porque quando a história nos vende que Constantinopla resolveu abandonar a Igreja Católica, os ortodoxos, mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. A Igreja Católica foi expulsa do cristianismo. Eles passaram a não reconhecer o Papa, basicamente porque não reconheciam os católicos como cristãos verdadeiros. Não, vocês vazam daqui. E aí a Igreja Católica, isso no século XI, a Igreja Católica se viu numa situação muito difícil. Ela ganhava muito dinheiro. A questão iconoclasta foi a principal questão colocada. Certo? E a Igreja Católica ganhava muito dinheiro vendendo relíquia, imagem santa, essas coisas. E quando ela foi expulsa da cristandade ortodoxa, ela ficou numa situação muito difícil. Porque naquela época havia os vikings, então todo o norte da Europa. A Rússia ficou com os ortodoxos. Então ficou para a Europa uma porção de terra muito pequena, equivalente basicamente à Itália, à França e à Inglaterra. Bom, mas lei da Península Arábica, a Península Arábica naquela época era quase toda muçulmana, no domínio e quase toda ariana na religião. Quer dizer, a maior parte da população era cristã, mas não nestoriana, eram cristãos arianos. Certo? Eles não reconheciam, mais ou menos como a testemunha de Jeová. Não reconheciam a Trindade, nem a divindade de Cristo. Certo? Modernamente não seriam considerados cristãos, seriam considerados seitas. Igual são os adventistas e os testemunhos de Jeová. Perfeito? Então o que era cristão em 1054? Depois da Igreja Católica ter sido expulsa da cristandade. O que era católico? É a Itália, a França, a Inglaterra. Por que vocês acham que Inglaterra e França foram os primeiros estados nacionais? Qual foi o motivo? Exatamente porque a Igreja Católica precisava de sustentação. E ela encontrou no poder centralizado essa sustentação. Certo? A verdade é essa. Então, bom, você tinha feudos católicos em pedaços da Alemanha, na porção mais ocidental, feudos católicos onde hoje é a Áustria, feudos católicos onde hoje é a Suíça, feudos católicos onde hoje é a Inglaterra e feudos católicos onde hoje é a França. Para centralizar o poder, a Igreja Católica foi crucial no surgimento do primeiro estado, tanto que a diferença foi pequena. Você viu, o grande cisma do Oriente foi em 1054 e em 1066 ocorreu a invasão normanda, que acabou dando origem ao Estado inglês. Certo? Século seguinte, surge a França com Filipe Augusto, sob as bênçãos da Igreja Católica. Por quê? Foi nesse período que a igreja partiu para cima dos occitanos, porque os franceses eram católicos, os occitanos não. A Occitânia, o sul da França, é onde viviam os cistercienses, os albigenses, certo? Que foram declarados como heresias, e foi nessa que os ancestrais da maçonaria e ancestrais da Ordem dos Cavaleiros de Cristo dançaram. Certo? Dançaram, cara. Os templários. Certo? Falou, rei, nós fundamos a França, você conquista o sul da França, que é habitado por não católicos, por cristãos não católicos, como a Península Ibérica era, por pessoas que nem falam francês, de fato não falam. O occitano é outra língua, o occitano não é francês, o occitano é muito mais próximo do catalão do que do francês. Né? Vocês conquistam o sul da França, impõem a língua de vocês, impõem o estado de vocês, mas em troca vocês destroem essa religião não católica. Certo?
Então vejam, nem a França era católica por todo, só o norte da França, a região que chamava Neustria, só o norte da França era católica. Então você unifica, primeiro, os anglos e saxões, cria um estado, depois você unifica a França, impõe o catolicismo à marra, depois você unifica a Suíça, impõe o catolicismo à marra. Então, entendendo o que está acontecendo? Comprei café para o bando e depois eu não percebi que parou de gravar, vou ter que recomeçar. Bom, o que nós falamos? Pombos, eu vejo muito esses pombos. Acho que alguém está envenenando. Não sou a favor de pombo rateaça, mas não sou a favor de envenenar, não. Mas enfim, voltando. É importantíssimo que vocês compreendam que o surgimento do Ocidente e do capitalismo está profundamente associado a ações tomadas pela Igreja Católica. Por quê? Porque o mundo católico, diferente quando a gente lê esses livros impressos, evidentemente, né, a partir de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, eu falei sobre isso, essas editoras, elas seguem manuais feitos em países anglo-saxônicos, então elas colocam a versão distorcida e mentirosa da história, totalmente mentirosa, não se apoia em fatos, é mentira. Né? Dá a impressão de que a Europa Ocidental inteira era católica, não era, mas não era mesmo. A Igreja Católica era muito minoritária. Ela existia na Itália, né? Na Itália, pedaços do norte da França, na região que eles chamavam Neustria, pedaço da Inglaterra, pedaço da Suíça, pedaço da Áustria, mas ela era muito minoritária, certo? Era muito minoritária. Era um pedacinho da Europa. Porque a Europa Ocidental mesmo, sul da França, a Península Ibérica, ela era não nestoriana, ela era praticamente ariana, negava a Santíssima Trindade, negava o poder do bispo de Roma, negavam o poder divino, a característica, né, o caráter divino de Jesus. Então era não nestoriana, cara, era uma seita. Modernamente, ela não teria muita diferença de seitas como os adventistas ou o Testemunho de Jeová, era uma seita. A igreja que existia no oeste da Europa era essencialmente uma seita. O mundo católico era muito pequeno. Então a igreja usa a oportunidade. Foi expulsa da cristandade, né, com o grande cisma do Oriente, foi isso que aconteceu. E aí elas têm a obrigação, elas sentem-se na obrigação, para continuar sobrevivendo, de converter primeiro a Europa Ocidental e o norte da Europa. E faz isso criando o Estado Nacional. Certo? Não é à toa que os Estados Nacionais só começam a surgir, repito, depois do grande cisma do Oriente. Na sequência, veja, o grande cisma do Oriente foi em 1054, a invasão normanda com o apoio da igreja, que deu origem à Inglaterra, de 1066. O segundo Estado Nacional, por volta de 1149, foi a França. Qual foi o grande lance, o surgimento da França? Conquistar as terras do sul, Occitânia, que nem língua francesa falava. O occitano não é francês. O occitano é uma língua próxima do catalão. Certo? E impor a religião católica. Não só o capitalismo, não só o Estado Nacional. Essa conversinha dos anarcocapitalistas, isso é burrice. Não existe capitalismo sem Estado. Simplesmente não existe. Para haver capitalismo é necessário haver Estado. Certo? Então vamos lá. Aí surge a França. Perfeito? Século seguinte, século XIII. Qual país surge? A Suíça. Século XIV, a Rússia. Século XV, a Espanha, a Suécia. Então o que vai acontecendo? Os estados nacionais vão surgindo à medida que a Igreja Católica se impõe sobre outras regiões cristãs não católicas da Europa Ocidental e do Norte. A conversão aos vikings é parte da estratégia católica de impor seu poder na Europa Ocidental. Certo? A conversão dos celtas, da Irlanda, da Escócia, é parte da estratégia de poder da Igreja Católica. E aí surge o catolicismo avança e surge o Estado Nacional e o capitalismo junto. Vocês podem perguntar, mas e o surgimento dos protestantes? O surgimento do protestantismo surge
quando a burguesia percebeu que não precisava dos reis. Certo? O protestantismo é muito pró-capitalista. Gente, vejam os apoiadores do Mijair. Os bolsonaristas mais fanáticos são essencialmente crentes, são evangélicos. Quais são as regiões mais evangélicas dos Estados Unidos? As mais direitistas. O surgimento da social-democracia na Europa implicou no enfraquecimento dos protestantes. Há uma relação profunda entre protestantismo e capitalismo liberal. Certo? Estados nacionais dominados não por reis, que às vezes assumiam figuras meramente simbólicas, mas diretamente pelos burgueses. Se a expansão do Estado Nacional se deu às custas da Igreja Católica, a expansão do capitalismo, embora tenha começado com os portugueses, na invasão de Ceuta em 1415, ou na própria Reconquista, a expansão do capitalismo está profundamente vinculada ao avanço do protestantismo, tanto que quem fez foram protestantes britânicos, os Estados Unidos. Perfeito? Então, essa é a vinculação entre religião e político no Ocidente, desde sempre. Uma das primeiras tarefas de Martim Lutero, assim que ele cria o protestantismo, foi apoiar a repressão contra uma revolta camponesa. Certo? As revoltas camponesas aconteceram. As Jacqueries, na França. As Jacqueries foram uma resistência não só ao poder feudal, ao poder dos estados nacionais, mas também ao capitalismo, à exploração. Porque quando surge o capitalismo, quando surge o Estado Nacional, surge a exploração. Porque veja bem, os impostos feudais não foram necessariamente abolidos com o surgimento do Estado Nacional. E surgiram outros para garantir o Estado Nacional centralizado. Então, na verdade, o volume de impostos aumentou. A exploração sobre as pessoas cresceu muito à medida que esse binômio Igreja Católica, porque, veja bem, as áreas que se tornaram Estados Nacionais, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Suécia, Dinamarca, Suíça, essas áreas, elas não estavam sob o poder da Igreja Católica, elas estavam sob o poder de igrejas locais, certo? Que cobravam relativamente poucos impostos. E aí, quando a Igreja Católica se impõe, o clero dessas regiões tinha que ser mantido, quer dizer, manteve seus impostos, mais impostos para a Igreja Católica, certo? Os governos locais foram mantidos, mais impostos para os estados nacionais. Então, a carga tributária sobre as regiões transformadas em estados nacionais, sobre as regiões tornadas católicas, só para lembrar, gente, eu sou católico, tá? Sou católico romano. Sobre essas regiões aumentou brutalmente. Foi nesse sentido que, veja, houve um aumento brutal da exploração, as pessoas reagiram. As Jacqueries são exemplos clássicos da reação das pessoas, que elas ficavam desesperadas. Era um sistema baseado em autossuficiência, o feudalismo era autossuficiente, mas os nobres não produziam nada. Quando você vê esses livros mentirosos de história, a impressão que você tem é que os nobres tinham... Gente, os nobres são uma classe tão inútil quanto os burgueses são. Quer dizer, qual que é a função do burguês? Para que o burguês serve? Ele não serve nada, ele não serve para nada, ele é um parasita. Um bilionário é um grande parasita, é um câncer. Da mesma forma, para que serve um nobre? Para porra nenhuma. Para porra nenhuma. O nobre não serve para porra nenhuma. Certo? Assim como o burguês não serve para porcaria nenhuma. É só para oprimir, só para explorar, só para roubar. Perfeito? Aí vejam só. Você tinha uma situação de equilíbrio feudal, as pessoas conseguiam o suficiente para si. E vamos dizer que os senhores feudais originalmente tinham a função de proteger. A Europa era um lugar perigoso, né? Então vamos lá, você gasta uma parte com a nobreza para proteção, ok, é uma máfia. Mas quando chega o Estado Nacional e quando chega a Igreja Católica, o volume de impostos, vou repetir, cresce enormemente, porque você tem que sustentar os Estados Nacionais e você tem que sustentar a Igreja Católica. Continua sendo um sistema de autossuficiência. Continua sendo um sistema de autossuficiência. Só que não é mais o suficiente para suficiência, né? Porque você gastou o quê?
metade, mais da metade, para pagar novos tributos. Então a produtividade não aumentou, mas os gastos com impostos, seja para a Igreja Católica, seja para os Estados Nacionais, aumentaram. Isso jogou o campesinato, jogou os servos na miséria absoluta. A Europa não era tão miserável. Ela se tornou miserável graças ao surgimento do Estado Nacional e ao fortalecimento do poder da Igreja Católica. Perfeito? Então veja bem, nesse sentido, de uma Europa já cada vez mais dominada pelo catolicismo e com o feudalismo enfraquecendo, graças ao surgimento do Estado Nacional, porque eu falei, o feudalismo é um sistema descentralizado. Tem as obrigações recíprocas e desiguais, tem a busca da autossuficiência, é estamento, mas também é descentralizado. A partir do momento que centraliza, vai perdendo as características feudais. Vai deixando de ser feudalismo. Perfeito? Essa é a verdade, vai deixando de ser feudalismo. Cara, eu acho que eu passei sem querer do local onde vende verdura. E minha mãe deve estar sem verdura também. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho diabetes, então eu tô sem comer. Eu fico... A hipoglicemia, eu fiz uma burrada. Droga, agora já era também, não tem o que fazer não. Paciência. Enfim, Nossa, confusão mental, gente, só um pouquinho. Quando a peste negra chegou na Europa, em 1347, a peste negra, diferente dos livros de história, claro, adivinha, estão mentindo. Eu lembro de ler que a peste negra veio da Ásia, porque foram os turcos, né, que levaram ela para Veneza. Veneza fez um ataque por ocasião das cruzadas e os turcos finalmente perderam a paciência. Repara que a peste negra surgiu pouco depois das cruzadas. Os turcos, diferente dos árabes, que eram até tranquilos, os turcos não eram tranquilos. Os turcos perderam a paciência com os cristãos e tiveram a brilhante ideia de jogar os corpos de pessoas mortas com peste negra por catapulta da cidade de Veneza. Os venezianos, ao invés de incinerar ou de enterrar logo, deixou esses corpos lá e aí os ratos, bom, o resto é história, né? A peste negra se expande pela Europa e mata 1/3 da população europeia. Isso teve efeitos devastadores no equilíbrio econômico do feudalismo e foram fundamentais para o surgimento de um fortalecimento do poder real, fortalecimento do capitalismo, de mudanças profundas, mas isso é outra história. O que eu quero dizer é que em 1347 já havia Portugal, já havia o norte da Espanha como estados católicos centralizados, Navarra, Leão e Castela e Aragão. Já havia a França, já havia a Inglaterra, certo? Já havia a Suíça. Então já havia essa aliança da burguesia com o rei para enfraquecer ainda mais o senhor feudal. Quando você fala enfraquecer o senhor feudal, enfraquecer o feudalismo, muitas pessoas, nossa, o nobre, coitado, ele foi enfraquecido. Não, gente, não foi enfraquecido. Foi enfraquecido politicamente, jamais economicamente. Você sabe quem foi enfraquecido? Foi o servo, foi o camponês. Esse sim foi enfraquecido. Esse foi jogado da pobreza para a miséria. Foi jogado para a fome. O inglês tem uma distinção, né, entre fome e fome, entre angry e famine, né? Entre a fome enquanto, nossa, eu estou com vontade de comer, e a fome enquanto processo. Essa distinção não existe no português. Mas eu estou falando do conceito em inglês de famine, F-A-M-I-N-E, famine, na pronúncia do norte da Inglaterra, porque o que eu sei de inglês eu aprendi na BBC Newcastle e na BBC Merseyside. Eu não sei a pronúncia, digamos, americana, nem a pronúncia de Londres. O que eu sei de inglês é como eles pronunciam na BBC Merseyside e na BBC Newcastle, que eu acho o sotaque bonito. George, né, que chama. Então, essa é a situação.
foi um enfraquecimento brutal das populações pela fome. E a peste negra surge, repito, na verdade, repito, não disse, a peste negra surge na Europa, em 5.700 a.C., com o avanço da agricultura na Europa. Aliás, uma hora eu quero falar sobre isso. A peste negra, que foi vendida como de origem asiática, é de origem europeia. É de origem europeia. Ela surge nos Balcãs, no contexto da expansão dos proto-indo-europeus e de povos da Anatólia pelos Balcãs. Substituição da civilização paleoeuropeia por uma civilização indo-europeia. Foi nesse contexto que surge a peste negra, certo? Inclusive a história do descobrimento sobre como a peste negra surgiu é extraordinária. Tem muito a ver com a genética. Os avanços da genética e da datação radiométrica foi que permitiu reescrever completamente a história. Muitas bobagens que se achavam verdadeiras, os primeiros seres humanos chegaram nas Américas pelo Estreito Ibérico, mentira, vieram da Melanésia. Né? A peste negra tem origem asiática, mentira, a peste negra tem origem europeia. Os indo-europeus, eles não eram matriarcais igual a Lindautas falava, mentira, eram sim uma sociedade patriarcal. E os paleoeuropeus eram sociedades matriarcais, ela estava correta, certo? Então muita coisa que se achava verdadeira e convenientemente estava verdadeira, foi desmentido pela genética e pela datação radiométrica. Mas o que não foi desmentido é essa primeira fase da origem da civilização ocidental, profundamente conectada com a religião a serviço do Estado Nacional e ambos a serviço de uma classe burguesa. Mas para a gente continuar entendendo isso, nós vamos ter que entrar no surgimento do protestantismo, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Vamos chamar isso aqui de Origens da Civilização Ocidental, parte 1, certo? Você não falou dos gregos, você não falou dos... Cara, isso é outra história, isso é a pré-história do Ocidente. Estou falando da civilização ocidental. A civilização ocidental é essa, a origem foi essa. No próximo vídeo a gente continua. Muito obrigado, tenha uma ótima manhã. E assim que possível grava a parte 2.